Oi, minha gente do canal Falando Francamente, sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai falar de uma maneira objetiva sobre o papel da população na luta contra o coronavírus, a responsabilidade social, certo? Para vocês entenderem basicamente por que, que eu estou falando sobre, por que, que eu vou falar sobre isso, sobre o coronavírus e sobre a responsabilidade social, é o seguinte: responsabilidade social, para vocês entenderem como significa a questão da responsabilidade social, é um benefício à coletividade, tanto o público interno quanto o público externo. É o pensamento sempre em prol do melhor para a coletividade. E quais são esse público, qual é esse público interno e externo? Clientes e funcionários de empresas. As empresas elas utilizam muito essa palavra de responsabilidade social. E nós, no nosso dia a dia, temos que pensar com responsabilidade social, em prol da coletividade. Principalmente nessa questão do coronavírus, que foi um tema que me pediram para falar e eu vou falar hoje. Nenhuma medida que está sendo tomada é para a gente levar, é para a gente achar que não tem que ser levado em consideração. Nós temos que levar em consideração todas as medidas que estão sendo tomadas, que são importantíssimas para a gente conseguir vencer a luta contra o coronavírus. Já tivemos outras lutas vencidas, como o ebola, como o sarampo, como o zika, como o chikungunya e tantas outras endemias, pandemias que vencemos antes do coronavírus. E nós vamos vencer essa batalha também. As precauções que a gente tem que tomar, que nós como nossa, que nós população temos que tomar, nós temos que tomar mesmo, de verdade. Não levem isso como brincadeira, porque é sério o negócio. Já tem mortes confirmadas, já teve uma morte confirmada em São Paulo, no Rio de Janeiro também já aumentou, e a gente não tem que pensar só em nós temos que pensar nas outras pessoas. Eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar nas outras. Até pegando um gancho, eu tinha um congresso hoje marcado, que é um dos maiores congressos do Rio de Janeiro e um dos maiores também do Brasil, que se chama Lidera Rio. Era uma participação que eu ia ter lá e já tive que cancelar, não vou participar mais. É um evento que eu já estava esperando nesse ano participar e aí infelizmente veio o coronavírus, eu tive que cancelar. Não só por mim, mas pelas pessoas, né? Porque o coronavírus é um vírus que tá por aí circulando e a gente não sabe como ele vai se comportar. Claro que o organismo de cada um é que vai dar o pontapé para isso, né? Mas o vírus, pelo que a gente anda observando, pelo que nós lemos e pelo que é informado para a gente, ele fica na garganta durante 4 dias e depois com espirro, com tosse começa a se manifestar e se espalha, né? Então, lavem suas mãos adequadamente, tomem seus banhos adequadamente. Álcool gel é importante ser usado, mas não substitui a limpeza de todos os dias, porque tem gente que, eu não tomei banho, mas eu vou passar um álcool gel. Não é assim, tem que tomar banho, tem que lavar as mãos, tem que fazer tudo normal, toda a higiene normal de sempre. Se protejam e zelem pelos outros, não zelem só por você. Evite aglomerações, se puder trabalhar home office, trabalhe. Se não puder, como em outros, como casos de farmácia, supermercado, polícia, o militar, ele não tem área de saúde, todas essas áreas, áreas comerciais, algumas, todas essas áreas elas infelizmente não podem parar, mas se tiverem que parar por medidas do governo, imposição do governo, vai ter que parar. Lá no norte do Brasil também, eu também tenho parentes lá e lá também já está tendo casos e já estão se tomando várias medidas para evitar isso. Fechamento dos portos, fechamento de viagens internacionais, ninguém viaja mais para internacionalmente e também viagens também fora do eixo regional, né? Tudo isso também já é uma medida que está sendo tomada pelo governo, pelo Ministério da Saúde, pelo, pelo governo federal também. Então evitem abraços, evitem beijos, principalmente os mais idosos.
que são os mais preocupantes, né? Porque eles já têm uma predisposição a gripes, a resfriados, e também tem uma imunidade um pouco menor com relação aos jovens, né? Então, todo cuidado é pouco. Não menosprezem isso. Não levem na brincadeira, porque é sério e a gente tem que tomar as nossas precauções. Eu tomo as minhas precauções, eu trabalho num setor e numa área que não pode parar, então eu tomo as minhas precauções quando eu chego, quando eu saio, quando eu chego em casa, quando eu chego lá. Tomo as minhas precauções com relação à higiene também e evito contatos, o contato mínimo possível. E é isso. Pensem muito bem, vamos vencer essa batalha juntos. Se vocês tiverem dúvidas, procurem o aplicativo do coronavírus que o Ministério da Saúde disponibilizou para baixar gratuitamente no Play Store. Procurem se informar através dos jornais, procurem o máximo de informações possíveis, certo? Se tiverem alguns sintomas, não deixem de procurar um profissional de saúde para poder realmente fazer os testes possíveis. Os hospitais eles já estão se adequando a isso, já está construindo novos leitos, toda uma estrutura está sendo montada no Brasil inteiro para poder combater isso. Então, nós também vamos combater da nossa maneira. Como eu disse, eu cancelei um compromisso que eu tinha para evitar aglomeração. O governo, as prefeituras já estão tomando as suas medidas também, diminuindo frota de ônibus, frota de transportes públicos e fazendo outras e outras medidas cabíveis a isso, evitando locais cartões postais, né, estão sendo fechados, museus, teatros, todos esses locais, shopping centers, tudo isso está sendo feito e nós vamos vencer isso. Claro que isso está evoluindo, está aumentando na Europa, no Brasil e no mundo, mas também não é para a gente ficar alarmado, com medo. A gente tem que vencer com cabeça erguida, né? Pensando sempre em fazer a nossa parte e vencer essa batalha. E nós vamos vencer. E também já estão descobrindo vacinas, já estão começando a testar em pessoas essas vacinas e logo logo também isso vai ser uma outra maneira de se evitar que se alastre ainda mais, tá bom? Era a mensagem que eu tinha para passar para vocês entenderem basicamente a minha leitura com relação ao que está acontecendo com o coronavírus e como está afetando também a gente, economicamente está afetando, né? Está afetando o nosso país e os outros países, mas a saúde tem que ser em primeiro lugar, né? Então, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, se cuidem e façam por onde vencer essa batalha. Eu estou fazendo a minha parte, agora cabe a você também fazer a sua, tá bom? Tchau, tchau.